Então, conforme eu havia prometido, esse é o vídeo de instalação do Azul. Eu vou fazer a instalação do Azul em modo All-in-One, que é um deploy que você instala todos os recursos na mesma máquina. Para isso, para quem acompanha os últimos vídeos, já deve ter o sistema operacional Ubuntu 24.04. Até o momento, ele é a última versão LTS do Ubuntu disponível. Para hardware, eu vou utilizar 4 vCPUs, 8 GB de RAM e 50 GB de HD. O comando para instalação vai estar na descrição desse vídeo, mas a instalação é bem simples, né? Se a gente vir aqui no site do Azul, ele explica como é que a gente faz a instalação. Basicamente, seguir o que está aqui vai dar certo. Tem muito segredo. E aqui tá os requisitos mínimos de hardware, né? Para um agente a 25 agente, ele recomenda essa configuração que eu vou utilizar. Eu vou utilizar no meu lab. E para 25 agente até 50 agentes, já é um outro tipo de configuração. Os sistemas operacionais suportados tá o Amazon Linux 2, o Red Hat 7, 8 e 9, CentOS 7 e 8 e o Ubuntu da 16 a 22.04. Curiosamente, a versão que eu vou instalar não está homologada, ou pelo menos não está aqui no site, que é a 24.04, né? Então isso vai ser por nossa conta e risco. E agora eu vou criar a máquina virtual. Você pode fazer ela pelo VirtualBox. Se você seguiu toda a playlist, você já deve ter algumas máquinas aqui, o Shuffle, o Differis, o Oliama, o Elastic Stack. Você poderia clonar uma dessas máquinas aqui e fazer a instalação do Azul. Ou você pode fazer do zero, né? No meu caso, eu vou fazer do zero. Eu vou fazer a instalação do Ubuntu e um outro hypervisor, porque minha máquina, na série de vídeos que eu gravei, tava chorando aqui, tava quase me batendo, que ela não tinha mais recurso. Então eu vou fazer a minha máquina em um outro servidor, vou fazer no Proxmox, que é um laboratório que eu uso para teste. E a criação da máquina não tem muito segredo, é instalar um Ubuntu, é baixar o CD de instalação da ISO, é criar a máquina virtual, então vou colocar a máquina de Azul Server. No meu caso aqui, como eu vou fazer no Proxmox, né? Vou escolher o local que está a ISO, com a ISO do meu servidor. Vou colocar o disco de 50 GB, né? Que é o que está lá recomendado. E vou colocar minhas 4 vCPUs e meus 8 GB de memória. Ele está iniciando aqui o processo de criação e inicialização da máquina. Procurar aqui no meu Proxmox a máquina, o Azul. Já tem aqui o Azul. E aqui ele vai iniciar o processo de instalação do Ubuntu, né? Não tem muito segredo, é next, next, finish, né? Mas para quem nunca viu, não conhece, não sabe como fazer a instalação de um Ubuntu Server, vou deixar aqui nesse vídeo. Aqui ele pergunta qual que é o idioma que você quer utilizar. Normalmente eu utilizo o inglês. Por que do inglês, né? Muita gente gosta de usar português Brasil, mas eu prefiro inglês porque se der pau, se der algum problema no sistema operacional, no inglês fica mais fácil de identificar. A questão do teclado eu também deixo em inglês. Como eu acesso sempre via SSH, eu deixo em inglês. E aqui tem 2 versões que ele pergunta qual que você quer instalar. Se você quer instalar a versão default, que é o Ubuntu Server, que ele já vem com alguns programas instalados, ou se você quer utilizar a versão mínimo, que ele vem com menos pacote instalado. Eu normalmente sempre utilizo a versão mínimo, que é o que vem com quase nada, não vem nem com ping instalado. Ele te dá aqui quais que vão ser as interfaces de rede. Por padrão, ele já pega o DHCP, mas se eu quiser fazer a configuração de rede, eu posso fazer a configuração de rede aqui também. Como é servidor, mesmo sendo Home Lab, normalmente eu sempre gosto de utilizar IP manual. Então, apertando com a tecla N na interface de rede, aqui eu coloco qual que vai ser a subnet que vai ficar, né? 255, 2550.
subnet tem que ser a rede. Minha rede é 192.168.15.0/24. E aqui qual que é o endereço que eu vou colocar? Vai ser 192.168.15. Vou colocar ele na rede 200, P200. Qual que é o meu gateway de internet? 268.15.1. E qual que vai ser meu servidor de DNS? Vou utilizar isso aqui. O source domínio seria o meu domínio, se fosse empresa.local. No meu caso, como eu não configurei nenhum DNS server aqui, eu vou deixar em branco. E vou salvar. E aqui ele já criou pra gente já o IP estático. Done. Se eu tivesse um proxy na minha rede, eu colocaria aqui. Eu não tenho nenhum servidor proxy. Vou dar Done. E aqui é o processo que ele atualiza o repositório, né? Então aqui tá ok. E aqui tem como é que ele quer fazer a formatação do disco. O padrão, os Ubuntu, eles já estão utilizando o conceito de LVM. Aqui ele te dá a opção se você quer criptografar, encriptar o volume, não quer encriptar. E aqui, se você quiser customizar o layout de particionamento. No meu caso, eu não quero. Deixar dessa forma. Pode dar Done. Aqui ele te mostra como é que vai ficar o esquema de partição. Por padrão, ele deixa 2 GB para o barra boot. Ele deixa o restante, ele deixa 23 GB para o barra. E aqui, aparentemente, tá faltando a swap. Se eu tô enxergando bem, tá faltando o swap. Eu vou deixar da forma que ele sugeriu. Vou dar um Done. Vou confirmar. E aqui ele pergunta qual que é o seu nome, né? O nome é Carlos. Esse servidor ele vai se chamar o Azul Server. O meu username vai ser Carlos e a senha. Então, uma opção que é bem legal. O Ubuntu ele tem uma assinatura que é paga. Essa assinatura ela te dá recurso a alguns repositórios de alguns pacotes que não tem na versão, digamos, free, né? Versão não Pro. E nesse caso, ele pergunta se você quer habilitar o Ubuntu Pro. Como eu não tenho essa licença, não tem esse suporte, eu vou colocar para ignorar isso aqui. Não precisa. Ele pergunta se você quer instalar o OpenSSH Server, servidor de SSH, vou colocar aqui sim. Ele te dá a opção se você quer importar uma chave, no caso não vou importar agora, e vou prosseguir. O Ubuntu ele já tem vários pacotes prontos. Se você quiser transformar o seu Ubuntu num servidor de mídia, você pode fazer, um servidor de Kanban. Tem várias coisas aqui, até PowerShell tem no meio. Nesse caso, eu não quero nada disso, é Done. E aqui ele vai iniciar o processo de instalação do kernel, descomprimir os pacotes, gravar imagem disso, vai iniciar todo o processo de instalação convencional. Finalizou aqui o processo de instalação e descompressão dos pacotes. Aqui ele já libera a opção de rebootar. Rebootar. Aqui ele pede para você remover a medida de instalação e apertar o Enter. Aqui ele já iniciou o servidor. Ele te dá essa mensagem aqui de fingerprint, de SSH, etc. Você pode minimizar isso aqui e acessar via SSH. Então, o SSH, o usuário que você deu, no meu caso é o Carlos. O IP que a gente já taxou lá manual. Aqui, no meu caso, o cliente SSH está dando um aviso que foi identificado uma alteração de chave SSH, porque eu já tinha, né, um servidor na minha rede com esse IP.
No meu caso, é só copiar esse comando, para ser que no seu não tenha, e rodar de novo. Aqui ele vai fazer o fingerprint da chave SSH, você vai dar um yes. Colocar o usuário e a senha. E aqui a gente já está autenticado no nosso servidor Ubuntu que a gente acabou de criar lá no Proxmox. O padrão, normalmente eu gosto de entrar com o usuário boot direto, não vai ficar dando sudo toda hora. Vou atualizar o repositório de novo. E vou dar um upgrade, né? Uma vez que a gente atualizou o repositório, eu tenho 17 pacotes que podem ser atualizados. Então vou atualizar esses pacotes. Por que que é importante atualizar os pacotes, né? Por que que normalmente a gente sempre faz isso quando pega um servidor? Porque muitos desses pacotes que estão desatualizados, eles estão com bug, estão vulnerável. Às vezes, na próxima atualização tem alguma melhoria de performance nele. Então, sempre que eu pego um servidor, que eu crio um servidor, eu atualizo ele para garantir que está na última versão, que normalmente ela está melhor, tá com menos bug. Pode ser ao contrário, pode ser que você atualize e nessa próxima atualização você tenha mais bug ainda e você tenha mais vulnerabilidade. Mas normalmente eu gosto de sempre andar com o sistema operacional atualizado. Então atualizei. O que eu vou fazer agora? Vou rodar o script de instalação do Azul. Antes vamos só dar uma olhada no que é esse script aqui. Tá bem ruim de ver. Então deixa eu pegar esse script aqui, dar uma olhada nele. Vou baixar esse script no servidor, porque na minha máquina tá horrível de ler. Dá um cat nele. O script, ele coloca algumas variáveis, né? Qual que é o repositório do Azul, qual que é as configurações do Firebit, onde que tá o pacote, qual que é a versão do repositório que ele vai instalar. Nesse caso aqui, ele está instalando a versão 4.9, que é uma release bem recente do Azul. Eu estou gravando esse vídeo em 10 de setembro de 2024, ele está nessa versão. Ele coloca algumas informações, qual que é o usuário, qual que é a senha, qual que é a porta do Azul, faz algumas configurações de pacote, cria alguns arquivos de configuração de certificado, que ele adiciona algumas configurações do OpenSource, e aqui ele cria algumas configurações do Firebit. Só estou dando uma olhada por cima para entender mais ou menos o que esse script faz. É importante que sempre que você for instalar uma ferramenta automatizada, você saiba o que aquela ferramenta está fazendo, você entenda qual que é o propósito dela, porque pode ser que numa dessa aqui, alguém comprometeu o Azul e colocou um backdoor aqui, a gente vai lá e instala com o usuário root e compromete um servidor da empresa. Então é interessante que antes de você instalar qualquer coisa, você entenda o que você está fazendo e o que aquele script faz. Não só vá lá no simplesmente copia, cola e vê se funciona. Então é interessante a gente entender o que o script faz. Aparentemente ele não faz nada malicioso, como é um ambiente de laboratório aqui eu não vou olhar o script todo, mas se fosse um ambiente de produção, certamente eu daria mais atenção. Então baixei o .sh, eu dei a permissão de execução com o chmod mais x para esse script ser executado, ter permissão de execução. E agora eu vou executar o script com o parâmetro "-a". Ah, Carlos, o que é esse parâmetro "-a"? Esse parâmetro "-a", se a gente usar o parâmetro h, ele é um parâmetro de help. E esse parâmetro "-a" é o de all-one. São tudo em um. Então, basicamente, ele vai instalar o Azure Server, o index e o dashboard
no mesmo servidor. Então eu vou usar esse parâmetro. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Só menos lá. E aqui ele vai iniciar o processo de instalação do Azul. Instala algumas dependências, como o NSOF, o apt transporte HTTP, o deb.help. Basicamente finalizou aqui o processo. Ele demorou um tempinho para subir aqui na minha máquina, porque eu não coloquei o sistema operacional SSD, ele estava no HD, então demorou pra caramba para instalar as coisas. E aqui ele te dá a informação que você já pode acessar a interface utilizando o HTTPS na porta 443. Então, se a gente vier aqui no nosso navegador, HTTPS 9.2008.15.200, ele já carrega aqui a interface do Azul e ele já dá o usuário e a senha pra gente, né? Se a gente olhar aqui, o usuário é o admin e a senha é essa senha aqui é bem forte essa senha. Então, vamos usar essa senha. É importante que a gente salve essa senha para não perder ela, né? Salva num cofre de senha. E aqui ele vai fazer algumas configurações de checagem para ver se tem conexão com a API, qual que é a versão dela, as configurações da index, é um health check. E ele já cai aqui para a gente na interface do Azul. Indo aqui no home, ele vai fazer checagem de novo, então... E trouxe para a gente algumas informações, como o erro ocorreu, mas beleza, a gente acabou de fazer a instalação. Erros acontecem, eu não tenho nada, nenhum agente mandando log para cá, então não tem tanta informação para ele trazer. E a gente já finalizou o processo de instalação do Azul e no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração do agente para deixar essa carinha legal aqui, para trazer resultados pro nosso sistema de CIEM, de EDR.